Voltamos com o nosso quadro do Momento do Consumidor. Gente, olha que legal. A gente vai estar destacando para vocês aqui agora quais foram as maiores reclamações do ano de 2016. Será que elas vão se repetir também no ano de 2017? A gente está aqui com a Isabela, gerente regional do Procon, para estar falando sobre essa lista. Quem sabe não se enquadra na sua reclamação, hein, Isabela? Pois é. Olá, pessoal, consumidores, telespectadores. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Então, as maiores reclamações, o ranking de 2016, houve algumas que se repetiram em 2015 e também algumas situações mais delicadas que possivelmente podem se estender para 2017. Mas tivemos um número de reclamações bem maior que de 2015, consideravelmente bem maior. Significa que o trabalho do Procon cada vez mais aparente, né? E vir aqui também poder sanar essas dúvidas com vocês tem sido muito satisfatório. A procura é grande, então? A procura tem sido grande, principalmente no que se trata de compra de produto e de prestação de serviço, né? Ou seja, quando uma empresa ela precisa prestar um serviço para o consumidor, como água, esgoto, energia, internet, todas essas situações. Salvo engano, em 2015, o item mais reclamado foi telefonia. Continua? Continua. E, em primeiro lugar, o que vem tendo o maior número de reclamações, ainda assim, é de telefonia, né? De operadoras de telefone. E, em segundo lugar, compras de smartphone que vêm apresentar defeitos. E, em terceiro lugar, é abastecimento de água, energia e internet. Nossa, então... talvez não tenha mudado muito, mas a procura aumentou. Isso quer dizer que as pessoas estão mesmo buscando seus direitos, né? E eles estão com razão. Em parte, sim. Existem situações dos quais precisa ser feito um alerta, porque as reclamações elas são abertas, mas em algumas situações o consumidor ele precisa ser conscientizado. Quando se trata de prestação de serviço, muitos consumidores chegam lá a reclamar por alguma situação, mas ele não pode esquecer que ele também tem um dever, não só direitos. Ele precisa analisar se está acontecendo alguma coisa dentro da sua residência antes de fazer alguma reclamação. Por exemplo, do que se trata de abastecimento de água e esgoto. Quando se trata de água, muitas pessoas procuram o Procon para reclamar sobre a fatura, pedindo a retificação dos valores, que estão muito altos. Um exemplo banal, que acontece com muita frequência, o consumidor vem a reclamar que sempre vem um valor base mensalmente para ele, de repente vem uma fatura com um valor super exorbitante. Sempre vinha no valor de R$33 e aí eu, de repente, recebi uma fatura no valor de 250. Tem que ser analisado, porque pode acontecer de haver um vazamento interno. E que muitos consumidores não sabem é que existe uma lei onde é imposto pela Justiça, que é, né, lei vigente, em que a CAERD, por exemplo, ela não pode entrar na residência do consumidor sem um aval do juiz. O magistrado, se ele não permitir, então, ou seja, é contra a lei que eles entrem lá de bom grado, mesmo que o consumidor aceite. Não pode. Não sei se já foi dito isso, né? Quando o consumidor vai lá para poder adquirir a prestação de serviço. Mas acontece de muito consumidor chegar lá e ele não tem noção disso. Então, ele fala, olha, eles nem sequer entraram na minha residência para saber se tinha algum problema. Eu não tenho como saber isso porque eu não tenho habilitação para ver isso. Não pode. É só com o aval do juiz. Então, algumas situações em que ele precisa analisar, chamar um técnico ou alguém que tenha um conhecimento para saber se está tendo algum problema. Acontece muito de ter ar e a passagem de água é impedida, e aí a minha água vem um valor muito alto. Tem que ser analisado, tem que cuidar mesmo. O que é nosso tem que ser cuidado constantemente. Mesma coisa a questão de energia. O consumidor ele tem o dever de analisar se está tudo em conformidade. Então, quando é feito algumas reclamações, elas são improcedentes. E não é porque o Procon não quer ajudar, mas às vezes é por falta de atenção dessa do consumidor, mas que ele também precisa ser orientado, ele precisa entender que ele tem que ter esse cuidado. O consumidor, eu vejo às vezes, Isabela, que ele acha que ele sempre está na razão.
Mas a gente também tem que deixar bem claro aqui que o fornecedor, ele tem também os seus direitos tanto quanto o consumidor. Então acontece muitas vezes a gente falando aqui do ranking, né? Aparelho celular, telefonia, enfim, há muitas reclamações e as reclamações mais uma vez bateram recorde no ano de 2016. A gente acredita que em 2017 não vai ser diferente, até porque a tecnologia tem aumentado muito. Mas o consumidor, ele também tem que fazer um bom uso do produto para ele estar no direito de reclamar, né? A gente vê que alguns não têm muito esse conhecimento. Exatamente. Se ele, assim como ele tem os direitos a reclamar, ele também tem os deveres para com o produto dele e também os deveres de bom uso para que evite essas situações. Porque é muito fácil fazer o uso inadequado de um produto e depois correr para um órgão da justiça para reclamar alguma coisa. Porque você tem que provar o porquê que aquele produto está com aquele problema. Então, assim, é muito complicado para nós que trabalhamos no órgão administrativo da Justiça não poder defender o consumidor como nós gostaríamos, né? Mas o PROCON, ele tem que ter essa ciência e tem que ter essa imparcialidade também. Porque, além de defesa, acima de tudo, ele é orientação. A orientação, ela vem primeiro. Porque orientando bem os seus consumidores, né, o consumidor ele tendo essa ciência, não precisa fazer com que abra um processo administrativo. Então, assim, esgotadas todas as vias que vai apelar para uma situação mais abrangente. Seria legal a gente também deixar claro aqui que tanto o consumidor quanto o fornecedor, ele pode estar procurando o PROCON, né? E que antes que a situação chegue ao PROCON e que vá para a via judicial, que haja um acordo entre a empresa, né, e a pessoa que está comprando. Como você falou, vocês estão ali para auxiliar. E às vezes tem alguns consumidores que também podem perder um pouco a linha e achar que vocês são advogados dele, que vocês vão, né, lutar pela causa só deles. Não, vocês estão ali para passar o que é certo e o que é justo. Então, se houver essa negociação antes de chegar até uma via judicial, é melhor para as duas partes, não é verdade? Exatamente. Até porque o PROCON, de fato, ele atua como um defensor do consumidor, mas precisa ter a sabedoria e a imparcialidade também de alertar quando ele não pode fazer isso, que o consumidor não que ele esteja errado, mas que ele não pode agir de má fé ou atuar numa causa em que a razão não está com ele. Precisa ter essa ciência. Então, é interessante que antes de que vá para uma via administrativa, o fornecedor do produto, o revendedor e o consumidor, eles entrem em um acordo, porque é como sempre fala na lei, esgotada todas as vias, tentado de tudo, quando nada deu certo, aí sim vai procurar uma via administrativa da justiça para que seja feita uma reclamação. Mas, acima de tudo, é importante também alertar aqui que sempre alguns estabelecimentos, eles reclamam, olha, vocês poderiam entrar em contato conosco quando o consumidor vai aí reclamar, para evitar de ser aberto processo. Por isso que, se chegou até o PROCON, significa que o consumidor já tentou de tudo. Agora, é interessante alertar que no nosso sistema, quando nós vamos abrir a reclamação, está bem expresso lá perguntando, o consumidor, ele procurou o estabelecimento antes de ir ao PROCON? Se nós colocamos lá sim, aí nós podemos dar continuidade à reclamação. Mas se coloca não, aí não pode dar continuidade. Por quê? O consumidor, obrigatoriamente, ele tem que tentar tudo antes de abrir um processo, porque processo é coisa séria, né? Às vezes as pessoas acham, vai lá no PROCON que resolve. Processo é coisa séria. Nós não podemos, nós como consumidores temos que ter a ciência de que nós não podemos lotar o judiciário, né? Não se trata de uma aventura processual, tem que ter essa ciência. O consumidor, ele sabe que se ele vai abrir um procedimento, ele tem que ir até o fim e ele não pode faltar com a verdade em nenhum momento, porque assim como o PROCON, o procedimento do PROCON pode ser usado em prol do consumidor, o fornecedor, se mais lá para frente acontece alguma coisa, ele também tem acesso a esses processos para poder ingressar contra o consumidor se ele agiu de má fé. Então, o PROCON, ele também sofre as consequências. E nós precisamos agir com a verdade. Então, por que lá nós abrimos procedimento direto e nós não ficamos ligando para fornecedor, para estabelecimento comercial? Porque o PROCON, ele não é um órgão para fazer ligação. Um órgão para abrir procedimento e, através de um documento escrito, tentar uma conciliação.
Muito legal mesmo a gente trazer aqui algumas informações como essa. Parece ser coisa básica, simples, mas que falta no cotidiano das pessoas. E eu gostaria de deixar aqui um espaço aberto para vocês também mandarem as suas dicas de assuntos relacionados ao PROCON, perguntas, né? Quais são as suas dúvidas? Você pode ligar aqui na TV no 3442-1753 e deixar a sua sugestão para a gente estar conversando com a Isabela sobre o seu tema na próxima semana. Então, liga que a gente vai ficar te aguardando. E se você precisar de algum auxílio, estiver precisando aí das orientações do pessoal do PROCON, é só procurar a Isabela no Tudo Aqui no centro de Rolim de Moura. E semana que vem tem mais, né, Isa? Endereço é a Avenida 25 de Agosto, 5115. O telefone para contato é 3442-9091.